Bom, pessoal, então continuando aqui o nosso curso de Teoria dos Números, nessa aula nós vamos ver o algoritmo de Euclides da divisão, ok? Então, vamos ver aqui o algoritmo de Euclides. Certo? O algoritmo de Euclides da divisão. O algoritmo de Euclides da divisão diz o seguinte, que dados dois números inteiros, A e B inteiros, com o B diferente de zero, então o algoritmo nos diz que existem únicos R e Q inteiros, tais que o A é escrito como B vezes Q mais R, onde esse R é maior ou igual que zero e estritamente menor que o módulo de B. Bom, então, isso é o que diz o algoritmo de Euclides. Isso é o nosso principal resultado na aula de hoje. Ou seja, se eu tiver dois números inteiros, um deles não nulos, e eu for efetuar a divisão aqui eu vou pegar o número A e dividir por B, então o algoritmo de Euclides diz que existe um único resto da divisão e um único quociente nessa divisão, e o resto tem essa propriedade. Então aqui eu vou colocar o nome de cada um, a gente vai denotar esse Q como quociente da divisão e esse R será o nosso resto da divisão. Então, quando eu aplicar o algoritmo de Euclides, quando eu tiver dois números, eu obtenho um único quociente, um único resto e eu tenho essa divisão. Então, o objetivo da aula de hoje é demonstrar o algoritmo de Euclides e nós vamos ver um problema assim. O algoritmo de Euclides é muito usado em teoria dos números, qualquer problema que envolve números inteiros. O algoritmo de Euclides é uma ferramenta muito útil. E a gente vai resolver uma questão hoje de dificuldade média, não é fácil, mas também não é difícil. E vamos ver que nesse tipo de questão o algoritmo de Euclides pode nos ajudar bastante e nós vamos ver algumas propriedades também de paridade, o que é paridade, enfim, tudo consequência do algoritmo de Euclides. Vamos definir a função maior inteiro também como consequência do algoritmo de Euclides. Mas antes, o algoritmo de Euclides ele pode ser apresentado como um teorema, né? Então, vamos demonstrar Bom, então vamos aqui considerar o seguinte conjunto. Então, considere S o conjunto dos números n tais que... Então, observe que para construir esse conjunto n, eu estou pegando ele da forma A menos Bx. Aqui o que eu fiz? Eu passei esse B que para o lado de lá porque eu não conheço o R. Portanto, se eu não conheço o R, eu tenho que determinar ele. Então vai ficar A menos BQ. Só que eu também não conheço o Q, eu tenho que determinar ele. Então eu vou colocar aqui um X, que esse X vai ser inteiro. Esse X é um número inteiro. E eu quero que esse N seja maior ou igual que zero. Bom, por que eu quero que esse N seja maior ou igual que zero? Que esses números aqui sejam maior ou igual que zero? Por causa do seguinte. Isso aqui acontecendo, ou seja, isso é um número inteiro, porque é a diferença de dois números inteiros, portanto isso é um número inteiro. E ele é um número inteiro que é maior ou igual que zero, portanto ele está contido no conjunto dos números naturais. Como eu estou considerando aqui os naturais a partir do 1,
Então esse conjunto está contido nos naturais a partir dos naturais unidos com 0. Portanto, aqui eu posso aplicar o princípio da boa ordem, se esse conjunto for não vazio. Se esse conjunto for não vazio, então, como ele é um subconjunto dos naturais unidos com 0, ele vai ter um menor elemento. Então, falta a gente provar que ele é não vazio. Então, eu tenho dois casos aqui a considerar. Observe que foi dito que o B é um número inteiro qualquer diferente de 0. Então, eu tenho dois casos. Eu tenho o caso em que o B é positivo e eu tenho o caso em que o B é negativo. Pois bem, se o B for positivo, aqui basta tomar o x como sendo menos o módulo de A. O que vai acontecer quando o x for igual a menos o módulo de A? Eu vou ter que o n será igual ao A menos B vezes menos o módulo de A. Portanto, isso é menos B vezes menos o módulo de A. Isso é igual a A mais B vezes o módulo de A. Ok? Sendo que o B é positivo. Portanto, se o B é positivo, eu posso dizer que isso é o módulo de B. Portanto, isso daqui é maior ou igual que o módulo de B. B diferente de 0. Se o módulo de B, eu tenho aqui o módulo de B com B sendo diferente de 0, significa o quê? Que o módulo, vou até colocar aqui, ó, se o B for diferente de 0, como eu sei que o módulo é maior ou igual que 0, se o B for diferente de 0, o módulo é positivo. Portanto, como isso aqui é um número inteiro, se ele é um inteiro positivo, portanto ele é maior ou igual que 1. Então, se esse módulo de B é maior ou igual que 1, isso aqui tudo é maior ou igual que o módulo de A mais o módulo de A mais o módulo de A, já que o B é maior ou igual que 1. E isso daqui é maior ou igual que 0. Portanto, o N é maior ou igual que 0. Então, quando o B for positivo, eu tenho que menos o módulo de A, colocando no lugar de x menos o módulo de A, o N deu maior ou igual que 0. Portanto, esse N aqui, ó, A menos B menos vezes menos o módulo de A, pertence a esse conjunto S. Portanto, quando o B for positivo, o conjunto S é não vazio. Agora vamos ver o que acontece quando o B é negativo. Bom, quando o B é negativo, aí o que você faz? Você toma o x como sendo o módulo de A. Então, quando você tomar o x como sendo o módulo de A, o que vai acontecer? O N é A menos B vezes o x, que é o módulo de A. Isso é igual a aí aqui, ó, menos B, certo? Menos B, como o B é negativo, o módulo de B é igual a menos B. Portanto, isso aqui é mais o módulo de B vezes o x, que é módulo de A. Mesma coisa aqui, ó, B diferente de 0, então o módulo de B é maior ou igual que 1, portanto, isso é maior ou igual que A mais o módulo de A, e isso é maior ou igual que 0. Portanto, nos dois casos, eu tenho que, tanto quanto o B for positivo, quanto o B for negativo, quando o B for negativo, eu tenho que eu consigo determinar um elemento nesse conjunto S. Então, daqui eu concluo que o conjunto S é não vazio. Ora, se ele é um conjunto não vazio, subconjunto dos naturais unidos com 0, então ele tem um menor elemento. Logo, pelo princípio da boa ordem, vou ir para o lado de cá. Eu vou ter que existe um R que vai pertencer ao conjunto S, tal que esse R é o menor elemento, vou denotar assim, ele é o menor elemento do conjunto S. Portanto, eu tenho aí R, o menor elemento desse conjunto S. Bom, se R pertence a S, aqui, ó, como o R pertence a S, pela definição, o R é igual... Então, o R é igual a um A menos B vezes um determinado número inteiro. Eu vou chamar esse número inteiro de Q.
onde esse Q é um inteiro. Ok? E o fato de R pertencer a S e o fato de R pertencer a S, todo número que pertence a S é maior ou igual que zero. Então aqui eu tenho que o R é maior ou igual que zero. Então o que a gente provou? A gente provou que existe um R e um Q que tem essa propriedade, que essa propriedade é equivalente a essa propriedade, basta passar o menos BQ para o lado de cá. E já provamos essa parte aqui, que o R é maior ou igual que zero. Falta mostrar que o R é menor que o módulo de B e falta provar que o R e o Q são únicos. Então, vamos continuar. Agora, por que o R é menor do que o módulo de B? Então, vou supor que ele não é menor que o módulo de B. Então, se ele não é menor que o módulo de B, significa que o R é maior ou igual que o módulo de B. Ok? Bom, se o R for maior ou igual que o módulo de B, então vocês concordam que R menos o módulo de B é R menos o módulo de B é maior ou igual que zero. Por outro lado, o módulo de B é um número positivo, já que o B é diferente de zero. Então eu tenho o R, que é um número maior ou igual que zero, está aqui, e eu vou tirar dele um número positivo, portanto eu vou diminuir o valor dele. Então R menos módulo de B é estritamente menor que o módulo de R. Bom, agora se eu conseguir provar que esse número aqui pertence ao conjunto S, se eu conseguir provar que esse número aqui pertence ao conjunto S, eu chegarei no absurdo. Por quê? Porque eu estou encontrando um número que pertence ao conjunto S que é estritamente menor que o menor elemento. Portanto, isso será um absurdo. Onde é que estará o absurdo? Em supor que o R é maior ou igual que o módulo de B. Portanto, eu vou ter que o R será menor que o módulo de B. Então, aqui agora, basta eu provar que esse R menos o módulo de B, ele pertence ao conjunto S. O que eu devo provar? O que eu devo fazer para provar que ele pertence ao conjunto S? Eu já sei que ele é maior ou igual que zero, então ele já satisfaz essa propriedade, ele é maior ou igual que zero. Então falta verificar que ele tem esse formato. Ele é um A menos B vezes algum X. Certo? Então, por outro lado, temos o seguinte, que quem é R menos o módulo de B? Olha, eu sei que R é A menos BQ. Ok? Então, isso será A menos... eu vou escrever assim. Peraí. Escrever aqui um pouco mais embaixo. Porque aqui eu só preciso escrever aqui, ó. Colocar R menos B no formato de A menos BX. Então, eu só preciso encontrar um valor de X que encaixe o R ser igual a isso. Como aqui eu tenho o módulo de B, eu vou separar de novo nesses dois casos aqui, igual eu fiz aqui. Então, eu vou separar aqui. Então, se o B for positivo, o que vai acontecer? Bom, se o B for positivo, então quem é R menos quem é o módulo de B? É B. Então, quem é R menos B? Ora, R é A menos BQ. E aqui menos B. Isso aqui será igual a A. E aqui eu vou colocar o B em evidência. Quando eu colocar o B em evidência, eu vou ficar com Q mais 1. Então, esse aqui, ó, é o meu X. Certo? Então, a gente sabe que o R menos B é maior ou igual que zero. Então, ele é maior ou igual que zero e ele tem o formato de A menos B vezes um X. Está aqui, ó. A menos B vezes um X. Portanto, quando o B for positivo, R menos o módulo de B se implica que R menos o módulo de B
pertence ao conjunto S. Agora vamos analisar o outro caso, que é se o B for negativo. Ora, se o B for negativo, então R menos o módulo de B vai ser igual a quem? O módulo de B vai ser igual a menos B, então eu vou ficar com R mais B, já que o módulo de B vai ficar igual a menos B. Isso aqui é igual a quem é o R? É A menos B Q mais B. Então aqui novamente eu vou colocar o B em evidência, menos B em evidência, que eu quero que fique menos B aqui, ó, igual tá aqui. Então quando eu colocar menos B em evidência aqui, eu vou ficar com o Q menos 1. Então aqui novamente será o meu X, e a gente já sabe que isso é maior ou igual que zero. Portanto, eu cheguei à conclusão que nesse caso também o R menos o módulo de B pertence a S. Isso é um absurdo. Portanto, onde está o absurdo? O absurdo está em supor que o R é maior ou igual que o módulo de B. Portanto, eu cheguei à conclusão que existe um R, existe um Q com essa propriedade, e o R é maior ou igual que zero, e por absurdo ele tem que ser menor que o módulo de B. Okay? Então provamos a existência aqui do algoritmo de Euclides. Falta provar agora a unicidade. Então na unicidade o que a gente vai fazer? Vamos supor que existem dois R's e dois Q's com essa propriedade. Agora suponha que existem R1, R2, Q1 e Q2 inteiros, tais que acontece o seguinte: o A será igual a B vezes Q1 mais R1, e isso também será igual a B vezes Q2 mais R2, onde esse R1 e o R2 será maior ou igual que zero e menor que o módulo de B. Então agora nós temos que provar que, se eu quero provar que ele é único, eu tenho que provar que o R1 é igual a R2 e que o Q1 é igual ao Q2. Ok? Então vamos provar. Bom, então aqui o que é que eu sei? Se isso aqui é igual a isso, então eu vou colocar Q de um lado e R do outro. Então eu vou trazer isso aqui para o lado de cá, o R, eu vou ficar com R2 menos R1 igual a... Aqui vai ficar BQ1 menos BQ2. Então eu vou colocar em evidência, vai ficar Q1 menos Q2. Então isso implica que, se esses dois números são iguais, o módulo deles também serão iguais. Então o módulo de R1 menos R2 será igual ao módulo de B vezes o módulo de Q1 menos Q2. Então, cheguei nesse resultado aqui que está bem torto, né? Mas deixa aí. Problema não. Então vamos lá. O importante aqui para a gente é essa igualdade aqui. Bom, então eu vou suponha que o Q1 é diferente do Q2. Ou seja, que o módulo de Q1 menos o módulo de Q2 é diferente de zero. Então, do lado de cá, eu tenho que isso daqui é diferente de zero. Bom, se isso aqui é diferente de zero, vou colocar aqui entre parênteses, como o módulo é maior ou igual que zero, significa que isso daqui é maior ou igual que 1. Esse módulo de Q1 menos Q2, isso é maior ou igual que 1. Bom, se isso aqui é maior ou igual que 1, então significa que isso implica que o módulo de R2 menos R1 é maior ou igual que isso daqui vezes 1. Portanto, isso é maior ou igual que o módulo de B. Então, nós chegamos nessa desigualdade aqui. Vamos guardar essa desigualdade aqui. Vou guardar essa desigualdade aqui. Agora vamos olhar o outro caso. Vou apagar aqui.
Então agora vamos olhar para essa condição aqui, ó. Tanto o R1 quanto o R2 satisfaz aquela desigualdade. Então, a gente sabe que o R2 ele vai ser maior ou igual que zero e menor que o módulo de B. E o R1 também. Mas como aqui eu quero R2 menos R1, no R1 aqui eu vou multiplicar por menos 1. Então, quando eu multiplicar por menos 1, eu vou ficar com menos o módulo de B menor que o R1 menor ou igual que zero. Só multipliquei aqui no R1 por menos 1. Porque aí eu vou somar essas duas desigualdades aqui. Quando eu somar elas duas, eu vou chegar à conclusão que o R2, aqui ó, esse mais esse vai dar menos o módulo de B, menor que R2 menos R1, menor que isso aqui é o módulo de B. Ok? Bom, propriedade de números reais. Vou colocar aqui no cantinho aqui. Propriedade de números reais. A gente sabe que o módulo de x menor que r, isso é equivalente a dizer que o x está entre menos r e r. Portanto, se R2 menos R1 está entre menos o módulo de B e B, isso implica que módulo de R2 menos R1 isso é estritamente menor que o módulo de B. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou comparar isso daqui, essas duas inequações que estão nesse quadrado vermelho. Isso é um absurdo. Eu cheguei ao mesmo tempo que o módulo de R2 menos R1 é maior ou igual que o módulo de B e que R2 menos R1 em módulo é menor que o módulo de B. Então isso é um absurdo. Onde é que está o absurdo? O absurdo está em supor que o R, supomos aqui, ó, que o R2 era diferente, que o Q2 era diferente do Q1. Então, portanto, o Q1 é igual ao Q2, certo? Se o Q1 é igual ao Q2, segue que o R2 é B vezes Q1 menos Q2. Portanto, se o Q1 for igual a Q2, isso aqui é igual a zero. Portanto, isso implica que o R1 também é igual ao R2. E isso finaliza a minha demonstração. Então, o que nós provamos foi que se eu tiver dois números inteiros, um deles sendo diferente de zero, existem esses números R que satisfazem essa propriedade e essa propriedade, e eles são únicos. Ou seja, nós supomos que tinham dois e chegamos à conclusão que eles são iguais. Então, esse é o algoritmo de Euclides. É uma ferramenta extremamente útil. É a forma como a maioria de nós usa para fazer divisões, né, quocientes. E, obviamente, que quando esse R é igual a zero, aqui eu volto àquela minha definição de divisor ou múltiplo, né? Bom, então, uma consequência do algoritmo de Euclides bastante interessante que eu quero mostrar para vocês é a seguinte: a gente pode apresentar ela como um corolário. Vou apagar aqui, colocar um corolário. É uma consequência imediata bem óbvia do algoritmo de Euclides, mas que é bem interessante. Conceito também muito usado em teoria dos números, que é o conceito de função maior inteiro, né? Então vou colocar aqui como um corolário. O corolário diz o seguinte: que se eu tiver dois números inteiros, sejam A e B, números inteiros com o B positivo, né? Então eu vou ter que existe um único N, existe um único, eu vou colocar aqui já assim, ó,
colocar aqui entre parênteses assim, porque ele vai nos dizer mais ou menos se é um Q fixado B e ele vai depender de A. Existe um único inteiro, N aqui inteiro, tal que vocês vão já entender porque eu chamei de Q de AB, tal que N vezes B é menor ou igual que A, que é menor ou igual que N mais 1 vezes B. Opa, aqui é estrito. Pronto. Essa é a minha. Bom, antes de demonstrar, deixa eu só colocar por que esse resultado ele nos é interessante, né? Então, observação. Observe que, como eu estou supondo que o B é positivo, por isso que essa hipótese é importante. Supondo que o B é positivo, vamos olhar o que acontece nessa desigualdade se eu dividir tudo por B. Se eu dividir aqui tudo por B, a desigualdade não altera, porque o B é positivo e eu posso dividir porque ele não é zero. Então, o que acontece? Eu vou ter que o N será menor ou igual que A sobre B, dividindo por B aqui. Dividindo por B aqui, quando eu dividir por B aqui, esse B cancela, isso aqui será estritamente menor que N mais 1. Então, esse N que o corolário está dizendo que existe e é único, esse inteiro que existe e é único, ele tem a seguinte propriedade. Ele é menor ou igual que esse número aqui, que, bom, a gente não está estudando isso aqui inteiro dos números, mas todo mundo sabe que isso aqui é um número racional. Então, ele é menor ou igual que esse número aqui, e o sucessor dele é maior do que esse número aqui. Portanto, quem é esse número N? Então, N é o maior, como ele é inteiro, né? Ele é o maior inteiro menor ou igual que o racional, que o número racional. Ou posso botar a fração? Vou deixar racional. Vou botar a fração porque a gente não está falando de número racional. Menor ou igual que a fração A sobre B. Então, por isso que eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui Q, porque nós vamos ver que a demonstração disso daqui, esse N vai ser justamente o Q aqui do algoritmo de Euclides. Então, essa função menor, essa função maior inteiro, ela em geral, ela aparece assim, né? Então, eu tenho, em geral, ela aparece assim. Ela é uma função assim, onde você dá um determinado número racional aqui e ele te dá um número inteiro. Então, dado o número racional AB aqui, a função, eu vou chamar de x aqui, a função maior inteiro de x, isso aqui é um determinado número n, que é inteiro, que tem essa propriedade aqui, né? Que onde n é menor ou igual que x, que é estritamente maior, e o seu sucessor é estritamente maior. Portanto, ele é um inteiro que é menor ou igual que esse número, que não necessariamente é inteiro, mas seu sucessor é maior do que ele, ou seja, ele é o maior de todos os inteiros que tem a propriedade de ser menor do que esse número, certo? Então, essa é a função maior inteiro. Essa função aparece muito também em teoria dos números e é bem útil. Então, vamos ver a demonstração do nosso corolário, é uma demonstração bem simples. Aqui basta você tomar, como eu tenho A e B inteiros, e o B é positivo, portanto, em particular é diferente de zero, eu estou nas hipóteses do algoritmo de Euclides. Então, pelo algoritmo de Euclides, vou chamar de AE, algoritmo de Euclides, existem únicos R e Q inteiros, tais que o A é igual a B vezes Q
mais R. E aqui, ó, observe que tomando o nosso N aqui, ó, que eu quero dizer que existe, tomando esse N como sendo esse Q do algoritmo de Euclides, o que vai acontecer? Ó? Quem é NB? NB é o meu Q vezes o B. E o meu Q vezes o B, ele é menor ou igual que A. Por que o meu Q vezes B é menor ou igual que A? Porque o meu Q vezes B é A menos R, certo? QB é, pelo algoritmo de Euclides, A menos R, certo? E A menos R, isso daqui, ó, como o R é maior ou igual que zero, então eu estou pegando do A e retirando alguma coisa dele, menos R que é maior ou igual que zero, então eu estou diminuindo. Então isso aqui em particular é menor ou igual que A. Então o NB deu menor ou igual que A. NB menor ou igual que A. E agora, observe que quem é N mais 1, aqui ó, N mais 1 vezes B. Quem é o meu B? É o meu Q. Isso é igual a NQ mais Q. Ok? Então, ó, o meu NQ vou colocar assim. Vou colocar aqui. Ó, o N mais 1B é NB mais o B. Só que o meu B, ó, como é positivo, esse módulo aqui vai ficar só B. O meu B é maior do que R. Então isso aqui é maior do que NB. E o B é maior do que R. Então isso aqui, B é maior que R. Então eu fiquei que NB está aqui, mantive, e o B é maior que R. Aqui, ó, B é maior que R. Só que o meu NB mais R é justamente o meu A. Então isso aqui é igual a A. Então eu cheguei à conclusão que N mais 1 vezes B é maior do que A. Então tá aqui, ó. N mais 1 vezes B é maior do que A. Portanto, pelo algoritmo de Euclides, o meu N aqui é justamente o meu Q do algoritmo de Euclides. Por isso que eu coloquei Q de AB, porque vai depender do número A e do número B. E esse Q tem essa propriedade aqui. Portanto, esse quociente Q aqui, ó, do algoritmo de Euclides, ele tem essa propriedade de ser o maior inteiro que é menor ou igual que o quociente A sobre B, que é a fração A sobre B, certo? É uma curiosidade do algoritmo de Euclides e uma aplicação aqui. Talvez em alguns livros isso apareça aqui, seja a função menor, tem a função menor inteiro e a função maior inteiro também. Talvez isso aqui apareça em alguns livros assim, né? Talvez embaixo seja a função menor inteiro, né? Que é a função menor inteiro. A função menor inteiro é outra coisa, que é um número, seria o menor inteiro que esse n é maior ou igual que o x, certo? Aqui é a função maior inteiro no sentido de que é o maior número que é menor ou igual que o x, tá? Então depende muito da notação do livro, tá? Mas em geral, quando põe aqui em cima é o maior inteiro, quando põe embaixo é a função menor inteiro. Ok? Bom, então tá aí, vamos aplicar o algoritmo de Euclides para falar um pouco sobre paridade. Deixa eu falar aqui o conceito de paridade. Eu vou apagar o algoritmo de Euclides. Vou deixar o algoritmo de Euclides aqui, tá? Vou apagar ele. Então vamos falar um pouco sobre paridade. Conceito de paridade, né? Quando a gente fala em paridade, nada mais é do que aplicar o algoritmo de Euclides quando B é igual a 2. Então, no algoritmo de Euclides,
se o B for igual a 2, a gente tem que ou o R é 0, né? Porque o R será menor do que 2. Então, ou o R é 0, ou o R é igual a 1. Então, eu tenho que o R é 0, ou o R será 1. Então, no algoritmo de Euclides, quando eu pego um número A e vou fazer o algoritmo de Euclides aqui, quando B é igual a 2, o meu resto da divisão, o R, será ou 0 ou 1. Então, o que é a paridade de um número? A paridade de um número é você tomar a decisão, analisar se esse número é par ou esse número é ímpar. Então, a gente vai dizer que um número inteiro n será par se, nesse caso aqui, o R for igual a 0. Ou seja, n será igual a 2q. E ele vai ser ímpar se o R for igual a 1. O que é que isso significa? Que o n vai ser igual a 2q mais 1. Ok? Então isso é paridade, é decidir se um número é da forma 2q ou 2q mais 1, ou seja, decidir se ele é par ou se ele é ímpar. E aí a gente tem algumas propriedades bem simples de se provar, mas que são bem úteis sobre paridade de números, que é a paridade de soma de números, produto de números, etc. Então, por exemplo, vamos analisar aqui, vou chamar de propriedade que de outra cor. Bom, então vamos a algumas propriedades bem simples, porém úteis de paridade, né? Ou seja, o que acontece se eu tiver a soma e produto de números pares, né? Então, sejam N1 até Nm pares, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu tiver a soma N1 mais N2 mais Nm, é fácil de ver que essa soma aqui dá um número par, porque N1 será da forma 2Q1 mais até Nm será da forma 2Qm, portanto, quando eu colocar o fator 2 em evidência, eu vou ter Q1 até Qm, isso é igual a 2Q. Portanto, isso é a soma de números pares, de m números pares é um número par. Obviamente, o produto também é a mesma coisa, também dará um número par, porque eu vou ter 2Q1 vezes 2Qm, e aí basta pegar agora um desses fator 2 aqui, multiplicar pelo que sobrou. Isso aqui, se eu chamar de Q, será 1 inteiro, será 2Q. Portanto, a soma e o produto de números pares dá um número par. Agora vamos ver o que acontece com a soma, produto de números ímpares. Ok? Então, suponha agora que eu tenha N1 até Nm números ímpares. Então, vamos ver o que acontece com a soma de números ímpares, né? Então, se eu tenho N1 mais
N2 mais Nm. Bom, cada um desses números é um número ímpar, portanto ele é da forma 2Q1 mais 1 mais tel 2Qm mais 1. Portanto, essa soma aqui, eu vou pegar os dois Qs aqui da vida e vou colocar o 2 em evidência. Vai ficar Q1 até Qm. E me sobrou aqui vários números uns. Quantos números uns eu tenho aqui? Eu tenho a mesma quantidade de números que eu tenho aqui no total. Portanto, eu tenho aqui M números 1. Então, eu tenho aqui M números 1. Então, quando eu somo o número 1 M vezes, isso vai me dar um número par ou um número ímpar. Bom, se o M for par, eu vou ter 1 mais 1 mais 1 M vezes. Então, 1 mais 1 mais 1 M vezes vai dar o número M. Portanto, se o M for par, esse número aqui será um número par. Então, N1 mais Nm vai ser igual a... Então, se M for par, aqui eu tenho duas opções, né? Ou o M é par, portanto o M é da forma 2, eu vou chamar aqui de Q barra, ou o M é ímpar. Se o M for ímpar, então ele é da forma 2, que é chapéu mais 1. Bom, se o M for par, então aqui vai aparecer um 2Q barra, com 2, isso daqui tudo, vai ficar 2Q. Então, portanto, vai ser par se M for par. E se o M for ímpar, aqui vai aparecer um 2Q barra aqui, ó, mais 1. O 2Q barra eu vou colocar em evidência com esse, vai ficar 2Q. E o 1 daqui vai sobrar, então vai ficar 2Q mais 1, portanto isso vai ser ímpar se o M for ímpar. Ok? Então, a soma de números ímpares pode ser par ou pode ser ímpar, depende da quantidade de números que eu tiver. E o produto? Vamos ver o que acontece com o produto. Então, se eu tiver N1 vezes Nm, o que acontece? Bom, aqui eu vou observar primeiro o seguinte. Antes de observar o produto de N números ímpares, vamos observar o produto de dois números ímpares. Então, N1 vezes N2. Então, o que acontece com o produto de dois números ímpares? Eu tenho 2Q1 mais 1 vezes 2Q2 mais 1. Isso aqui vai me dar 4, distribuindo aqui 4Q1 vezes Q2 mais 2Q1 mais 2Q2 mais 1. Portanto, quando eu colocar o 2 aqui em evidência, eu vou ficar com 2Q1 Q2 mais Q1 mais Q2 mais 1. Isso aqui tudo é um Q, portanto isso é 2Q mais 1. Então, o produto de dois números ímpares deu um número ímpar. Então, quem é o produto de N números ímpares? Você faz o produto de 2, vai dar um ímpar. Esse ímpar que deu, você faz o produto com o terceiro, vai dar um ímpar. Esse produto que deu, você vai fazendo, já que a multiplicação é associativa. Então, quando você fizer esse processo M vezes, isso aqui vai dar um número ímpar. Ok? Bom, o caso de potência de números, a gente fez soma e produto. O caso de potência de números é um caso particular do produto, né? Quando esses MNs são todos iguais, né? Aqui são todos iguais. Então vai dar aqui no produto de números pares, vai ser um caso particular, ok? Então a gente já sabe que soma de números pares sempre dá par, produto de número par sempre dá par, soma de números ímpares, se for uma quantidade par,
de números ímpares dá um número par, se for uma quantidade ímpar de números ímpares dá ímpar, e produto de número ímpar é ímpar, certo? Então faltou só um caso, mas que também é óbvio, que é a soma de um número par com um número ímpar, né? Então é óbvio que se n for da forma 2q e m, vou chamar aqui de q1, e m for da forma 2q2 mais 1, ou seja, eu tenho um número par e um número ímpar, a soma de um número par com um número ímpar vai dar esse mais esse aqui, eu vou colocar em evidência, vai dar 2q1 mais q2 mais 1. Isso vai dar 2q mais 1. Então a soma de um par com um ímpar dá ímpar, e o produto vai dar o quê? O produto vai dar 2q vezes esse daqui, vai dar 4q1 q2 mais isso daqui, né? 2q1. Então quando eu colocar em evidência aqui o 2, isso vai ficar 2q1 q2 mais q1. Isso aqui é 2q. Portanto, a soma de um par com um ímpar dá ímpar, e o produto de um par com um ímpar dá par. Ok? Então, essas são as propriedades básicas de paridade. E aí eu quero colocar agora um exercício para a gente fazer sobre paridade, que é o seguinte exercício. Bom, o exercício é o seguinte, se eu tiver dois números... Vou colocar aqui exercício, peraí. Então o exercício é o seguinte, se eu tiver dois números naturais, dados A e N, dois números naturais, com o A maior do que 2 e A ímpar, então eu tenho dois números naturais, só que o A ele é maior do que 2 e ele é ímpar. Então, eu quero determinar a paridade, do seguinte número: A elevado a n menos 1 sobre 2. Então vamos determinar a paridade desse número. Primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente isso daqui é bem provável que vai depender desses números, né? A paridade dele, né? Muito improvável que isso daqui dê par sempre ou ímpar sempre, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é: será que A elevado a n menos 1 sobre 2 é um número inteiro? Certo? No caso aqui, como o A é maior do que 2, isso aqui deve dar um número natural, né? Que isso aqui vai dar positivo. Bom, mas se isso daqui não der um número inteiro, não vai fazer sentido falar de paridade. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar se esse número aqui é inteiro. Bom, então eu sei que A é um número ímpar, ok? Bom, então se A é um número ímpar, A menos 1 será o quê? A gente viu que um número ímpar é da forma 2q mais 1, então quando eu subtrair 1, isso aqui vai ficar da forma 2q. Portanto, como A é ímpar, então a gente viu que o produto de números ímpares é um número ímpar, né? Então, aqui eu tenho o número A, que é um número ímpar, e eu tenho A elevado a n, ou seja, eu tenho potências, produtos de números ímpares. Portanto, A elevado a n é ímpar. Bom, se A elevado a n é ímpar, como a gente já viu, A elevado a n menos 1, logo, A elevado a n menos 1 é par
Portanto, se ele é par, logo, então, se ele é par, ele vai ser divisível por 2. Então, a elevado a n menos 1 sobre 2 é um número inteiro. Em particular, ele vai ser natural, né? Já que esse a elevado a n vai dar maior do que 1, porque o a é maior do que 2. Então, pode até colocar aqui logo natural, né? Mas não vai fazer diferença para a gente. Bom, então se ele é um número natural, eu consigo decidir a paridade dele, né? Saber se ele vai ser par ou se ele é ímpar, em quais condições. Ele vai ser par ou ele vai ser ímpar, dependendo do A e dependendo do N. Bom, então aqui a gente tem o seguinte resultado, que é bem fácil de provar ele por indução, então eu já vou colocar aqui como verdade e fica como exercício para vocês provarem isso, né? Então, já vou botar que a gente sabe isso. Sabemos que a elevado a n menos 1, isso é a menos 1 vezes a elevado a n menos 1 mais a elevado a n menos 2, a elevado a n menos 3 até aqui. Então, é bem fácil provar isso por indução. Então, nós temos isso. Mas como aqui eu quero sobre 2, então eu vou colocar aqui sobre 2, colocar aqui sobre 2. Bom, então vamos analisar a paridade desse número. Se eu quero analisar a paridade desse número, eu vou analisar então a paridade desse número aqui. Esse número aqui vai me dar mais informações. Por quê? Bom, eu sei que o A é ímpar, portanto, o A elevado a n é ímpar para qualquer n. Então, isso daqui é ímpar, cada um desses números aqui é ímpar, ok? Então, cada um desses números aqui é ímpar e eu tenho quantos números ímpares? O 1 é ímpar. Então, eu tenho quantos números ímpares aqui? Eu tenho n números ímpares. Então, eu vou ter o seguinte, que A elevado a n menos 1 mais A mais 1, ele vai ser a soma de n números ímpares, né? Então, aqui eu tenho n números ímpares. Então, se eu tenho n números ímpares aqui, a soma desses números vai ser um número par se n for par. Aí eu vou ter a soma, a gente viu que soma de números ímpares, se eu tiver uma quantidade par de números, a soma de números ímpares dá par. E a soma de números ímpares dá um número ímpar se a quantidade de números for ímpar. Ok? Então eu já sei a paridade desse número aqui. Agora falta só descobrir a paridade desse, porque se eu souber a paridade desse aqui vai ser o produto. E eu sei decidir se produto de par e par, ímpar e ímpar e par e ímpar, né? A gente já fez isso. Então agora vamos analisar esse caso aqui. A menos 1 sobre 2. Ele é par ou ele é ímpar, né? Então vamos analisar aqui. Bom, fazendo aqui embaixo essa continha, eu vou ter o seguinte: pelo algoritmo de Euclides, esse número A, ele pode ser escrito, vou fazer o B aqui igual a 4, tá? Então esse número A, ele é da forma 4Q mais 1, 4Q mais 2 e 4Q mais 3. Ele tem uma dessas formas, esse número. Porém, a gente sabe que o A é um número ímpar, portanto o A não pode ser 4K, porque 4K é par, e A também não pode ser 4K mais 2, porque 4K mais 2 é par. Então o A é da forma ou 4Q mais 1 ou 4Q mais 3. Então vamos analisar o que acontece se o A for da forma 4Q mais 1. Então se o A for da forma 4Q mais 1, eu quero decidir se A menos 1 sobre 2 é par ou é ímpar. Então se ele for da forma 4Q mais 1,
A menos 1 sobre 2 será igual a 4Q mais 1 menos 1 sobre 2. Isso daqui dá zero, isso vai dar 4Q sobre 2, isso vai dar 2Q. Portanto, ele é par. Então, o A menos 1 sobre 2 será par se o A for da forma 4Q mais 1. Agora, se o A for da forma 4Q mais 3, então A menos 1 sobre 2, isso vai dar 4Q mais 3 menos 1 sobre 2. Isso vai dar 4Q mais 2 sobre 2. Isso vai dar o quê? 2Q mais 1. Portanto, isso é um número ímpar. Portanto, esse número aqui será ímpar se o A for da forma 4Q mais 3. E aí agora eu consegui resolver a minha questão. Por quê? Porque eu já sei a paridade dos dois números que decompõem ele. Agora é só analisar os dois casos. Então vamos à solução. Então eu tenho que A elevado a N menos 1 sobre 2 será par quando? Quando é que o produto de dois números é par? Se os dois números for par, o produto de número par é par, né? Se um deles for par e o outro for ímpar, o produto vai dar par. Portanto, ele vai ser par quando um desses dois aqui for par. Então, quando é que ele é par? Um desses dois é par. Quando o N é par, ou então quando o A é da forma 4K mais 1. Portanto, esse número aqui será par se o N for par ou o A for da forma 4Q mais 1. E esse número aqui é ímpar, o produto de dois números é ímpar somente quando os dois são ímpares. Então, quando é que esse número vai ser ímpar? Quando o N for ímpar, e quando o A for da forma 4Q mais 3, ok? Então, tá aí a paridade do número. É uma questão que aparentemente tem dificuldade média e que envolve conceitos bem simples, que é a paridade e algoritmo de Euclides, ok? Então, essa aula a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar explorando o algoritmo de Euclides, agora nos conceitos de MMC e MDC. A gente vai provar que apresentar o conceito de MMC e MDC e fazer algumas propriedades de MMC e MDC, e a gente vai usar muito nessas propriedades o algoritmo de Euclides. Então, até a nossa próxima aula.